Eu estou com dificuldade agora de apresentar o próximo palestrante, porque porque eu não tenho muitos adjetivos para colocar que todos não conheçam, né? Radioamador há no mínimo uns 80, 90 anos, pelo menos, né? Mas pelo menos uns 80, 90 anos, eu acho mais ou menos isso. Eu me lembro que ele fazia parceria com o padre Landel de Moura, né? Nos experimentos iniciais. Na verdade, a ZW5 Bravo foi inspirada exatamente nesse experimento com o padre Landel de Moura. Não sei se vocês estão sabendo. Bom, deixando de brincadeira de lado, dispensa apresentações, eu peço aqui que compareça e tome conta do microfone o nosso caríssimo Atilano de Holmes, PY5 Eco Golf, que todos nós conhecemos. Essa luz aqui também acabando com... Bom dia para todo mundo aí. Aqueles que eu não abracei pessoalmente, aí eu faço questão de, ao cumprimentar o mais velho aqui do auditório, que eu vou olhar de soslaio, que é o PY4VB, eu vou cumprimentar o 4VB como se fosse todo mundo. Valeu. Satisfação em vê-lo por aqui, viu? O mais velho que eu. Viu? Mas tem uma brincadeira aí comigo, que o Peter, que tem desenvolvido, esse cachorrinho aí também tem ajudado, talvez, aquele outro cachorrão lá, o 2MC também, tem colaborado, que é o seguinte, para explicar a minha história no radioamadorismo. Na minha época, a gente entrava no rádio com 14 anos, clandestino, não tem ninguém da Anatel aí, né? E meu pai era radioamador, gostava de DX, então eu já nasci meio no DX. Então, como tudo na vida, você vai se desenvolvendo, vai crescendo, fica mais ou menos bom, depois tem um decrescimento. Então, a turma lá brinca que é o seguinte, eu comecei operando lá com AM, fazendo um contestinho ou outro, depois fui melhorando, tal, SSB, ganhei um monte de conteste. Era single op, two radio, não era 2 radios, era 1 radio, e olha lá. E daí foi indo, foi aumentando os anos de vida, aí começou a operar uma parte grande do número de horas de multisingle, depois uma parte grande de horas do multi-multi, depois outras operações, multi-países, depois foi indo, degradando, aí os caras que eram responsáveis pela estação, que nem time de futebol, né, vai escolhendo assim, Tilano, pega lá, 160 ao meio-dia. E daí eu comecei a fazer cafezinho. Puta, mas fiquei bom em café para chuchu, rapaz. Faço café de coador, de máquina, tem máquina automática, tem tudo. E comecei a servir café. Porra, me nomearam diretor cafeteiro. Eu aperfeiçoei um pouquinho, pus lá, diretor de produção de café e sua feitura com alta tecnologia. E agora eu descobri que tem uns caras na lista querendo tomar até esse cargo meu. Quer dizer, o Valdir e outros aí, o 2WC, querendo tomar esse cargo que foi a duras penas. Quer dizer, consegui isso com 60 anos de rádio, né? Eu acho que não é justo. Mas, em todo caso, depois venho aqui, os caras me ofendendo. Quer dizer, pipoca. Você devia me tratar bem, como Vossa Excelência, senhoria. Mas tudo bem. Nessa vida de radioamadorismo aí, né, pela sorte de ter pai e mãe radioamador, eu nasci nesse meio e eu acho a comunidade mais espetacular do mundo, né? A capacidade de se fazer amigos aí no radioamadorismo é qualquer coisa de fantástico.
e também de desenvolver a cabeça nossa nessa área de comunicações que é extremamente rica. Um se desenvolve com muita profundidade, outros com menos profundidade, mas com uma amplitude maior, mas todos nós, eu acho que ficamos melhores com o exercício do radioamadorismo. E é um hobby que você tem crianças praticando rádio, tem jovens, tem gente de meia idade, tem decrépitos como o 4VB, tem o Atilano, tem o Cláudio e outros que estão aqui presentes, e todos num mesmo ambiente, se tratando da mesma forma, como se fossem crianças, né? Aliás, as reuniões de confraternização de rádio parecem muito mais como reuniões de criança do que propriamente de gente com barba. E também você pode, com o decorrer dos anos, se dedicar a determinadas facetas do radioamadorismo. Quer dizer, quando você está na plena juventude, com muita motivação, acontece, consegue ficar 48 horas, você pratica o single law, 2 rádios ou mais todas as bandas e as 48 horas. Depois você vai talvez aperfeiçoando aí alguns aspectos da caça, a figurinha, etc., e começa a trabalhar um número menor de horas em operações multi. E, com o tempo, você começa a construir estações melhores, melhores técnicas de operação, que aprende com outros companheiros quando você viaja, opera outras estações. E a maratona surgiu, na verdade, tentando copiar os esportes atléticos, né, e onde a maratona ocupa um lugar de destaque. E ela também veio, com o decorrer do tempo, com atletas de uma certa idade. Quer dizer, o maratonista dificilmente ganha uma maratona aí com 20 anos, no esplendor da juventude. Ele precisa ter um certo treinamento e um certo aperfeiçoamento da utilização da sua capacidade física. E aconteceu comigo que, casualmente, eu estava em Dayton. Bom, alguém me arranja um copo d'água aí. Eu estava em Dayton em 2004, e um grupo de contesteiros e praticantes do DX, reunidos, estavam pensando como é que nós poderíamos desenvolver uma competição anual que pudesse chamar a atenção da juventude, do cara de meia idade e dos velhinhos. E servido d'água. Isso aqui é só a primeira classe, velho. Vocês não têm aí. Então, surgiram várias ideias. Mas a ideia predominante é de um amigo nosso, K9L. Ele disse, por que nós não fazemos um negócio, uma competição anual, em que se estimule baixa potência, alta potência, o cara que tenha grandes estações, pequenas estações, quer dizer, todo mundo pode competir durante o ano todo. Logicamente, pode levar alguma vantagem aquele que esteja aposentado ou que o seu trabalho seja na sua própria residência ou qualquer coisa assim, mas isso não tira o brilho da competição. E assim foi feito, quer dizer, discutimos para chuchu, como tudo na vida, e no fim saiu exatamente igual a quem tinha proposto na primeira reunião lá desse grupo. E
A primeira aconteceu, acho que em 2006 ou 2007, posso estar enganado no ano. Aqueles que estavam na reunião participaram, eu também, e um número muito pequeno de participantes no primeiro, segundo ano. E, posteriormente, o negócio foi engrossando e hoje sempre tem crescido a mais de 2 dígitos e cada vez mais se criando novas classes para premiação. E é uma competição extremamente interessante e os recordes estão sendo batidos praticamente ano a ano, mesmo em condições de propagação que não sejam as melhores. Então, a maratona, como objetivo, acredito que ela alcançou um objetivo importante. Claro que os sonhadores que estiveram nessa reunião exageram no sonho e na ilusão, são pessoas que estão no rádio há muitos anos e acham que vão ver ainda a maratona como a principal competição de radioamadorismo. Eu seguramente não vou ver. Você tampouco. Entendeu? Então, quando você olhar para mim, você olhe sempre sabendo que eu irei no seu enterro. Isso é para ele não ficar com essa cara de gozador aí para cima de mim. Mas, então, eu acredito, pode ser que eu seja apaixonado demais pela competição, mas eu pude retornar de cafeteiro à prática da caça ao DX, a prática de caçar com 2 rádios, um numa frequência, outro noutra, porque a expedição pode estar ali ou outra, caçar as figurinhas que são as mais difíceis, que não são as expedições, porque expedição todo mundo trabalha, mas aquelas que são esporádicas, ou países com problemas de guerra civil, como agora esse ano, por exemplo, o mais difícil que eu fiz foi Nigéria. E Nigéria é um país que é fácil de trabalhar, mas o camarada entrou lá e fez 10, 15 contatos. Então, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais naquele ano. Depende de sorte, não depende de estação. Pode ajudar uma estação boa, mas, por exemplo, no meu caso, 90% dos meus contatos são pela remota. E a minha remota é uma estação com uma torre, uma DB42 da Stepper, um Acom 2000, um K3, rotor de antena da IAESO, quer dizer, com uma torre, você viu lá, né, o que é, e eu levo para os escritórios que eu estou trabalhando. Ou em Curitiba, ou em Araraquara, se bem que Araraquara tem a estação. Quando eu viajo para fora também levo, que é um equipamento pequeno. Então, eu tenho sempre a disponibilidade de estar com a minha estação, de alguma forma, a postos, né, para trabalhar alguma figurinha. Bom, isso como preâmbulo aí do que as pessoas que se juntaram para organizar essa competição tinham em mente. Quer passar? Aí tem outra brincadeira que fazem lá, que eu estou contra a regra, porque eu tenho operado single op, né? E o pessoal diz que eu tenho uns 3 netos que vivem lá no chá, que deveria ser multi-single, então, single op. Mas esses aí são os trigêmeos nossos lá, e são a alegria da casa, e eles facilitam muito aí a operação, porque eu tenho que ficar em casa sábado e domingo para atender deles, e então eles bagunçam o chaque, mas servem de motivação. Passe.
Bom, os comentários iniciais nós já conversamos. Falar um pouco sobre o regulamento, a planilha do CQ Marathon e a Maratona GADX, porque também seria conveniente dizer, nesse momento, que a partir da 4ª ou 5ª maratona, nós achávamos que poderíamos estimular muito a comunidade de caça ao DX no Brasil se tivéssemos algum reconhecimento aos brasileiros que participassem da maratona. Então, criamos a Maratona GADX, que a partir de 2013, me corrija se estiver errado, passou a ser Maratona GADX e Rio DX, foi 2013, né? Congregando 2 grupos que mantêm como membros uma série de apaixonados aí pela caça ao DX e, logicamente, poderiam agregar mais gente aí à participação da maratona. E assim foi feito. Depois nós vamos falar alguma coisa como preencher, tentando simplificar, porque no primeiro momento era muito complicado mandar a planilha de participação para a CQDX Marathon. Mas depois foi sendo desenvolvido novos softwares e ficou bastante mais fácil. E dicas, macetes e recomendações, porque a distância que separa o primeiro colocado Unlimited, ou High Power, ou 100 watts, ou QRP, é um número muito pequeno de pontos. Vocês vão ver pelo regulamento que vale 1 ponto cada país, cada entidade trabalhada, e 1 ponto também por zona. Então, você pode trabalhar, normalmente, aparecem 290 países por ano, ativos, e as 40 zonas. Então, você faz 330 pontos máximos naquele ano, se é que apareceu as 290. Então, esse velhinho aqui tem o recorde mundial de Unlimited, que ainda permanece como recorde, com 290 países no ano e as 40 zonas. Depois também tem o recorde de fonia, que é separado em relação aos outros, e o de 15 metros, que foi, eu acho que, batido o ano passado, e o de 10 metros, que continua ainda. Esse vai continuar muito tempo, porque agora 10 metros fecha. Então, se Deus quiser, aí fica aí uns 15 anos até os netos começarem a praticar o rádio. E alguns resultados. Passa. Vai me avisando do tempo aí. Joia. Bom, o regulamento, para nós brasileiros, teríamos 2 regulamentos. Tá. 2 regulamentos. O da CQDX Marathon, que é da revista CQ, e o nosso aqui brasileiro, Tupiniquim. O Tupiniquim ficou extremamente fácil e nós deveríamos ter um pouquinho mais de marketing a partir do ano que vem, né, Felipe e Fábio, para adensar mais a participação de brasileiros. Porque com o simples log ADIF, que qualquer programa aí de log possibilita, você faz o upload no software que foi desenvolvido pelo Felipe, e esse software possibilita, através de um programa também elaborado pelo AD1C, que é do DX4IN, passar para a própria planilha, sem problema, ou então deixar na planilha direta, sem fazer nada.
simplesmente o ADIF quando é no nosso software lá que foi desenvolvido pelo Felipe. Eu vou clicar aqui, o do site Araucária ali, esse de baixo. Vamos ver se a internet... Não, bom, agora vai o de... Tanto faz. Se vocês acessarem o site principal do CQDX Marathon, tem o regulamento e tem uma série de tips, quer dizer, algumas recomendações de indicativos que não valem nada, de pirata, de indicativos válidos, de que data que ele passou a ser válido. E essas dicas são muito importantes na CQDX Marathon, porque a planilha de CQDX Marathon, você não manda o teu log inteiro. É só o primeiro contato que você fez com aquela determinada entidade. Então, se você errar naquele contato, você perde o contato. Não tem chance de repor, porque eles não têm o teu log completo. Então, já houve caso meu, por exemplo, cometi um erro bobo. Eu falei com um W2ATP, se não me engano, e ele estava na zona 5 e não na zona 2, e eu pus como... Pensei não, o programa reconheceu como zona 2, foi para a zona 2 e não era a zona 2. Então, perdi o contato. Como entidade, quer dizer, perder Estados Unidos, mas não perdi Estados Unidos porque tem outras zonas, mas perdia a zona. Então, você tem que fazer uma checagem para ver se todos aqueles contatos que o teu log gerou como primeiro, se você tem efetivamente confirmado aquilo. Depois tem os macetes de confirmação também. Então, nessa página aí, que tem ali, todo mundo depois vai receber a apresentação. Então, facilita fazer qualquer consulta. Pode passar. O nosso, põe lá o Araucária, usava os resultados do CQDX Marathon, que normalmente sai em maio, ou na revista eu acho que é na CQ de maio ou de junho, e esses resultados que alimentavam a nossa competição interna no Brasil. Ou seja, alguém lá do nosso grupo apanhava aqueles resultados e verificava os brasileiros colocados e a colocação brasileira. Não conseguiu? E o nosso, com o advento desse programa que o Felipe desenvolveu, fica bem mais fácil e, a partir do ano que vem, a gente vai dar o resultado da nossa maratona brasileira, independente da maratona americana, 10 dias depois do final do ano. E você pode acompanhar, porque tem um scoreboard que fica disponível no site do DXWatch. Você pode acompanhar como é que você está em relação aos teus números e aos números dos seus competidores. Então, o troféu maratona estabelece os primeiros colocados e envia um troféu. Esse ano atrasou, está sendo enviado daqui a 15 dias, porque a presidente que vocês votaram quebrou a empresa que fazia a placa. E então pagamos a placa e não recebemos a placa, mas tem um outro já fazendo, então nós vamos distribuir. Passe. Bom, a preparação, então, acho que deve ter ficado relativamente claro que para o CQDX Marathon,
a oficial da revista CQ, você tem que fazer na planilha deles, que é isso daí. Essa é a parte inicial da planilha. Depois tem todos os contatos, prefixo, entidade, zona, a data e horário que você trabalhou, qual foi a banda, o modo e o indicativo da estação trabalhada. Portanto, você só pode escolher um indicativo de cada entidade. Então, você tem que, de alguma forma, pesquisar na planilha gerada automaticamente, que depois nós vamos ensinar como é que preenche, se efetivamente aqueles contatos você anotou o indicativo certo, se não foi pirata, se ele estava realmente ativo e etc. Passe. Fala. Só no contexto. Essa planilha é um log. É um log. Esse log ele é checado, porque eu falo com um sujeito que não quer saber de maratona. Falei, boto ele na minha planilha, isso é checado, se eu falei ou não falei. É uma boa pergunta, porque as pessoas que tinham em mente fazer essa competição partiram de um princípio que é uma competição para uma comunidade honesta. Que não é bem isso, mas o propósito era esse. Então, no começo, a checagem era simplesmente se analisar randomicamente um ou outro difícil, que é difícil para todo mundo, e mais os piratas. Os piratas, sai uma relação que o K9L passa, onde diz a data, o indicativo e a banda que o pirata operou. E aqueles ele elimina. Então, se você tiver um pirata trabalhado, ele simplesmente elimina. Claro, doutor? Não. Agora, a partir do ano passado, o CQDX Comitê da revista CQ pediu para quem que desenvolveu do ARRL, eu não me lembro o nome dele, mas é um cara bom. Ele desenvolveu um que faz randomicamente, mas você diz para o software quais as entidades que ele deve checar, e ele só checa aquelas entidades, porque, via de regra, aquelas que ele escolhe mandaram os logs. Então, se o teu log bateu com aquelas entidades, ele faz ou assume que todos os demais contatos seus, e, logicamente, também nenhum ladrãozinho vai forjar um contato com LU, né? Então, vai forjar um contato mais difícil. Então, esses aí são pegos. No nosso caso, nós partimos que os brasileiros são mais honestos do que a comunidade mundial, e vamos usar só a lista de piratas, né? E não vamos fazer, por enquanto, checagem porque não dá em 10 dias, e eles também não mandam, porque os logs que nós recebemos são só os nossos. O que dá para fazer facilmente, que eu vi, como grande parte dos indicativos difíceis são as mesmas estações trabalhadas por todas, dá para fazer uma checagem. Boa pergunta. Passe. Eu acho que eu podia demonstrar aí, que está no meu computador, não adianta. O software para converter o ADIF na planilha, essa planilha aqui que você manda para a CQ. Agora nós estamos falando da CQDX Marathon, que é a americana. Tem um software que você
joga o teu log ADIF para esse software e ele converte em uma planilha Excel que passa na anterior, cuja capinha é essa aqui, depois tem o log mesmo, que tem cada uma das entidades listadas, da 300 e tem mais os países do WAE, né, que estão incluídos também, são 7, os 7 países incluídos fora dos países normais da listagem DXCC são 41 VIC, Tango Alpha Europeu. Me ajude. Gulf Mike Shetland. Qual? Itália, IG9, o IH9, Lampedusa. Tem mais 2. Tem Viena, eu falei, 41 VIC. Zulu 6. Zulu 6. Tá? Então, essa planilha vem. O próprio software de conversão do ADIF vai pegar o primeiro contato que você teve com cada uma das unidades e vai botar nessa planilha. Tanto como entidade, como país, como zona. Então, ele completa essa planilha sozinho. Cabe a você dar uma checada se tem algum indicativo que conste da lista de pirata, ou que seja um indicativo estranho, ou que você saiba, ou tenha dúvidas, se você falou com ele ou não. E, nesse caso, se existe, por exemplo, um For Oscar Tree, e você falou com For Oscar Tree Tango Tango, For Oscar Tree Alpha, For Oscar Tree, se escolhe aquele que normalmente paga QSL. Uma maneira mais fácil de fazer tudo isso daí, para quem usa o Loto, o LOTW, ou o próprio ClubLog, tem muita gente usando o ClubLog. Você faz um upload do seu ADIF, ele vai te dizer tudo aquilo que está confirmado ou não, e se estiver confirmado, você sabe que aquele que aparecer com você, o cara... porque a listagem, a checagem randômica que o pessoal da CQDX Marathon faz, é em cima do ClubLog e o LOTW. E o LOTW, se você pedir um download, ele também te dá todas as confirmações e você pode colocar no teu próprio ADIF e pedir para o ADIF só colocar os confirmados. Então, tem maneiras de simplificar. O nosso é uma barbada. É simplesmente você se logar no programa desenvolvido pelo Felipe, fazer o upload de ADIF, e ele já te dá uma relação de todos os países que foram certificados como QSO feito, mesmo que não confirmado, aparece lá. E aparece também algumas dúvidas que você deve esclarecer. O software que ele desenvolve pode ter dúvidas por determinados indicativos e ele avisa, então, que tem essa dúvida. Passe. Quanto falta? Ok. Acabou o tempo, mas como eu sou mais velho, eu fico mais tempo e quero ver quem é que me tira dessa porcaria aqui. Passe.
Vamos rapidinho aí, só para... Bom, vamos só nas recomendações aqui. A anterior. Não. Eu acho que... Aí. Bom, dicas e macetes, bem rapidamente. Primeiro, a motivação ao desafio. Quer dizer, esse ano eu fiz 200 e tantos países. O ano que vem eu quero fazer mais. Né? Competir com você mesmo. Ou quero ganhar do Felipe, quero ganhar do Cláudio, seja quem for. Informações, abundância de informações. Tem informação de tudo quanto for jeito, sobre expedição, sobre... depois, na própria teor da apresentação, tem os endereços, os links, como todo mundo vai receber, você pode tirar informações dali. Ótimo remédio para idosos. Tem um casal de psicanalistas lá, que é muito amigo nosso, ele diz que o nosso hobby, principalmente a competição, é excepcional para tirar o Alzheimer da nossa visão de futuro. Então, é um negócio importante, né, que é um remédio que não custa nada, que está dentro daquilo que a gente gosta. Manter o espírito radioamadorístico de competição. Nós estamos fazendo lá, eu tenho certeza que aqui no Rio também fazem a mesma coisa, em outras regiões do Brasil também. Um avisa o outro quando tem uma figurinha. Ou facilita o cara vir trabalhar a figurinha do seu chaque, que tem melhores condições. Então, formar grupos de caça à figurinha é altamente motivador e a gente faz farra, né? E de vez em quando come a comida da Sofia e o café do Atilano, que bom, é um café, né? Clube Log é importante para fazer essa checagem, o Loto, que a Resecom também tem a mesma coisa. Se no começo do ano a gente faz a planilha de metas, que também eu mando para todo mundo aí e perseverança. Tem que acordar, às vezes, durante o ano, várias vezes, 3, 4 horas da manhã, porque é a única hora que o cara entra. Vai para frente, bem rapidinho. Os softwares estão aí, esses endereços. Mais. Isso aí é um DX4IN. O próprio DX4IN pode ter alarmes, né? Que vocês sabem lidar com isso, com o vermelho. Mais. Esse daí, o VE7CC, também é muito bom para alarme. E ele faz alarme por telefone. Bom, eu tenho alarme de tudo quanto é jeito. Telefone, no meu computador da empresa, tem um apito no meu escritório lá, que as meninas vivem me enchendo a paciência, daí eu pus música. Então, toca... Ponha, mais. DX Monitor, que é muito interessante, fácil. Esse daí também, você pega todos os boletins e põe no software e programa o software com o teu ADIF que você tem, daí só o que está em vermelho que você lê. Mais. Eu tenho o software brasileiro, o DXWatch nosso aí do Felipe, mais. Aqui o scoreboard do Felipe, onde aparece de cada das categorias, a hora que você quiser, você frequenta o scoreboard e você sabe como é que você está em relação à concorrência. Pode passar. Isso daqui, os resultados, né? Eu pus de 2007 para cima. Tive a sorte, e o Brasil ajudou muito nisso, porque
a comunidade brasileira se fez mais presente e isso facilita para a gente, quem está competindo. Então, eu tenho um recorde mundial na categoria Unlimited, com 330 pontos, um recorde mundial em 15 metros, com 317 pontos, e um recorde mundial de 10 metros, com 289 pontos. Os 4ZO já ganhou várias vezes. Quando um brasileiro alcança um determinado troféu, e na outra categoria tem um brasileiro que, mesmo com pontuação menor, ninguém pode receber 2 prêmios. Isso é bacana. No nosso também nós fazemos a mesma coisa. Aí o segundo lugar passa a receber o prêmio. Tá. Mais. Então, esse guri que tem futuro, viu? Com as 4 placas aí, sendo 3 recordes. E aí está o Chac. Bom, meus amigos, é um tempo curto para se fazer isso, mas eu estou à disposição. Eu tenho certeza que o pessoal aqui do Rio DX Grupo também está à disposição. E vamos fazer... outra coisa. O Grupo Araucária de DX é tetra, campeão mundial. O Rio DX Grupo foi 4º e esse ano foi 3º, não é isso? E vamos ser 2º no próximo. E a comunidade, isso que é importante, de participantes na maratona, em número de representantes, o Brasil é o 2º, já no 5º ano. Ou seja, houve realmente um estímulo, né, a que a gente participe. E todos, eu tenho absoluta certeza que todo mundo que se dedicou à maratona melhorou sensivelmente o seu score no DXCC. Não há dúvida nenhuma. Nós tivemos vários casos de companheiros nossos que acessaram o Honor Hall, o Top Honor Hall. Não digo que foi graças à maratona, mas a maratona ajudou o Valdemar. Lá tem vários, né? O próprio Maia, o Peter, todos nós lá melhoramos o nosso desempenho no DXCC via a participação na maratona. É isso aí, turma. E está proibido qualquer envio de currículo para me substituir como cafeteiro. PT, saudações.